Sormani, o que falar dessa partida, pelo menos aí antes de começar essa enxurrada de gols do Vasco? Então, Alfinete, é o seguinte, cara. Quando você perde um jogo de 6-0, nada que você vai dizer justifica. Agora, algumas coisas têm que ser pontuadas. Primeiro, o Hugo Moura, com 30 segundos, ele tinha que ter sido expulso. Entendeu? Ele deu um pontapé no rosto. Na bola. Eu vi esse... Você entende? Ninguém pressionou o árbitro. Eu não sei o que aconteceu. Alguém tinha que chegar... Escuta, olha... Ninguém pressionou o árbitro. Olha a testa do jogador, tá sangrando. Vai dar uma olhada. Era um lance para expulsão. Como são dois times fracos, porque o Vasco fez 6, mas é um timeco, igual o Santos. Num jogo desse, se você expulsa o cara logo de cara... Não, faz muita diferença. Faz muita diferença. Jogo. É outro jogo. O Vasco não ia fazer o que fez. Ia ter um jogador a menos com 30 segundos de jogo. O gol do Vasco nasce de uma bola que, pelas imagens mostradas, a bola saiu. Tá? Aí o Vasco faz 1-0. Quer dizer, ele era para ter um jogador a menos, ele faz um gol de uma bola que aparentemente saiu. Não dá para afirmar também. Pela imagem que está disponibilizada, parece que a bola está fora. Exato. Por isso que eu falei, aparentemente saiu. Não sei se tem outra imagem. Não tem uma imagem reta, muito né? provavelmente não tem uma imagem conclusiva e eles optaram pela marcação de campo. Isso. Você entende? Então, são dois destaques importantes, dois fatos importantes que mudam completamente o jogo. Agora, você vai falar disso? Os caras tomaram 6, pô. E foi um baile. O Vasco fez 5 gols em 16 minutos. O Santos derreteu, entendeu? Sormani. Derreteu. É um absurdo. Incrível. Mas nem para chegar nos... Eu me lembro uma vez, o Santos jogou contra o Cruzeiro no Morumbi. Quarta-feira à noite. Foi em 83, quando ele é vice-campeão, perde a final pro Flamengo. O Cruzeiro tomou 5-0 no primeiro tempo. O Cruzeiro tinha um goleiro chamado Luiz Antônio, que era do América de Rio Preto. Um bom goleiro. Aí ele falou, não sei se foi na volta do vestiário ou na saída do primeiro tempo, nós pedimos para os jogadores do Santos pararem. Porque senão podia acabar 7, 8, entendeu? Mas nem isso os caras do Santos conseguiram fazer. Reúne os caras lá, ou então começa a passar a bola. Sabe, é incompreensível. Agora, isso tudo aí é reflexo da administração do Marcelo Teixeira. Isso tudo é reflexo da administração dele. Ele era o presidente do Santos quando o Santos tomou de 7 do Corinthians, sabia? Ele era o presidente. Ele não era o presidente do Santos no ano passado, quando o Santos tomou de 7 do Inter, mas ele já começava a mandar nos bastidores, tanto é que ele indicou o Galo para ser o gerente de futebol do Santos. A gente separou uma tela com essas goleadas aí. É um pouco preocupante pro torcedor do Santos, porque tá começando a diminuir o espaço entre essas goleadas, Sim. né? Não, porque você tem goleadas. O Corinthians sofreu goleada, o Palmeiras, o São Paulo. Mas estão acontecendo com muita como é que fala? Pouco espaço de tempo. Frequência. Muita frequência. Sabe, o que mais magoa, assim, a gente que torce pro Santos, eu tava lá no estádio ontem, tinha quase 55 mil pessoas. O Brasão falhou nesse gol, né? Não, de jeito nenhum, pô. Aonde? Ele sai ele não pega a bola ali. Né? Mas não dá. Tá querendo descontar. Pô, o goleiro não falhou. O goleiro dele não falhou. O Gabriel falhou. Falhou. Pelo amor de Deus. Falhou. Bom, tudo bem. O que dói, machuca o torcedor do Santos, você não faz ideia como tinha criança no campo. Você não faz ideia como tinha criança. 54 mil pessoas, senhor? 54.500. Lotadaço estádio. 54.500. É o segundo público do Morumbi esse ano, só perde para São Paulo 3-1 Corinthians, se não me engano, no Campeonato Paulista, né? Campeonato Paulista, isso. Brasileiro mesmo. Ou é brasileiro? Brasileiro. Brasileiro? Só perde para esse jogo. Agora, imagina, Alfinete, o pai leva a criança. Pô, o Santos vinha de uma vitória contra o Cruzeiro, fora de casa. Ganhando esse jogo, abria 8 em relação à zona do rebaixamento. Podia entrar na primeira página da classificação no Campeonato Brasileiro. E a criança vai lá ver um troço desse, entendeu? Esses 2 últimos gols do Vasco
É uma festa ali. É gol de 7-1, né? É gol de 7-1. Os 2 últimos gols me impressionam muito o que ficou perdido o time do Santos a partir do quarto gol. Quesada, o que aconteceu com o Santos? Porque nem o mais entusiasta dos vascaínos sonhava com uma goleada no Morumbi. Essas coisas assim, essas goleadas, elas nunca são programadas, né? Até o pessoal do Superchat ali, ó, o Bruno... Fiasco, mais um gol do Vasco. Foi no Paulista. Foi no Paulista, né? Essas vitórias por goleada, elas nunca são programadas, elas acontecem. Não vamos esquecer, gente. O Santos mete uma bola na trave no início do segundo tempo, cara. Que podia empatar o jogo. Eu tava vendo o jogo e falei, pô, olha o Santos vai... E eu pensei, o Santos vai comer o Vasco agora se empatar. Que empata o jogo, todo o clima, 54 mil pessoas. E aí, meu velho? O Guilherme tem uma chance clara também. Futebol é assim, cara. Você não faz, toma. É uma frase já velha, mas sempre que a gente usa, né? Com muita constância. E aí o time deu uma parada. Eu acho que o terceiro gol foi a pá de cal, sabe? O terceiro gol ali, até no 2-0 ainda dava. No 3-0. E outra, quando fez o sexto gol, faltavam com os acréscimos quase meia hora de jogo ainda. Faltava muito tempo ainda. O Vasco tirou o pé. O Vasco podia ter feito um 6-0 com 23. E meteu uma bola na trave ainda. Bola na trave. Então, quer dizer, agora, eu acho que o Sormani tem falado nos últimos anos. Acho que esse 6-0 é a tradução de tudo de errado que o Santos vem fazendo nos últimos anos. Troca de técnico toda hora, contrata jogador de péssima qualidade. Não é possível que a base do Santos, que é histórica, não tenha jogadores melhores do que essa gringaiada que aí tá, de outros jogadores que já passaram tempo e estão fazendo hora extra no futebol, entendeu? Então, é toda uma gestão que o Vasco estoura também é a mesma coisa, né? Poderia ter sido poderia ter sido 6-0. Poderia ter sido. E qualquer hora vai acontecer com o Vasco também. Vai acontecer com o Vasco também. Agora, quem vem, quem vai comandar, vai continuar o Marcelo Teixeira, só o técnico vai resolver. O que me preocupa é o Neymar chorar depois do jogo. Eu não sou sommelier de choro, mas eu queria falar depois disso, porque se o cara que é a base de tudo, que é o gigante Neymar, que eu adoro, que eu defendo, chora depois de uma derrota, é porque a coisa é muito mais complicada do que a gente imagina. Quem tem que consolar ele não é ninguém do Santos. Teve que ser o técnico do outro time. A gente tem todas essas imagens aí, a gente vai entrar nesse assunto, mas eu queria só resolver aqui, se é que tem como resolver, meu querido Gui Azevedo, o campo. O que aconteceu que o Santos não conseguiu jogar com o Neymar em campo? Sormani, o que aconteceu com o Santos? Que não, assim, jogou, teve uma bola na trave, mas assim, cara, 6-0 é demais. Ontem ficou claro que o maior problema do Santos é defensivo. É um time que se defende mal e não é apenas por culpa dos jogadores, não. Era um time mal treinado. O Kleber Xavier treinou o Santos por 15 jogos e foram 15 jogos a mais do que ele devia ter treinado. A contratação sem sentido. E demorou 15 jogos para perceber isso. Pô. Não, eles cobraram muito Marcelo Teixeira. Da torcida organizada? Não, da torcida organizada eu não sei. A torcida organizada chegou um momento que virou de costas. Quando saiu o sexto gol, virou de costas. Assim, a gente tem essa imagem aí da torcida de costas. Mas é muito torcedor xingando. Porque eu vi um vídeo do Rodolfo Gomes. Porque a gente tem que... Olha lá a imagem da torcida de costas. O que a gente tem que... O que eu acho é o seguinte... Essa cobrança não precisa vir na torcida organizada. Não precisa vir. Não tem diferença. Não tem diferença nenhuma. Se esses caras... Até porque muito torcedor do Santos, que não é de organizada, cobra o posicionamento da torcida organizada do Santos, principalmente da torcida jovem, que, segundo eles, não faz oposição ao Marcelo Teixeira. Vale lembrar que ele estava lá um dia antes, né? Na quadra da torcida. Na quadra, dando entrevista, etc e tal, respondendo a questões. Então, o Marcelo Teixeira, nesse ponto, ele é esperto, entendeu? Ele sabe que era hora, tal, para tentar apaziguar um pouquinho. Então, eu acho que como a torcida organizada não falou nada, o Marcelo Teixeira foi poupado. Não, de jeito nenhum. Perfeito. De jeito nenhum. O torcedor comum, aquele que estava lá, onde eu estava ali pertinho, onde eu estava sentado, os caras xingaram direto o Marcelo Teixeira. Xingaram direto. Mas não tem cabimento, gente, uma situação dessa. Você pega o Vasco. O Vasco, se você for fazer um cara a cara, Santos e Vasco, o Santos é melhor. O Santos é melhor que o Vasco. O Santos sobe de 6 do Vasco, gente. Sem o Verratti. Exatamente, 50% do time. Tudo bem que parece que o Santos ontem o ataque funcionou melhor sem o Verratti, né? Exatamente. Pode até dar subsídio. Então, o do Rayan é bom de bola, hein? Esse moleque é fora da curva. Coutinho não consegue mais fisicamente, mas... Mas qual foi a diferença do Vasco pro Santos ontem? O Vasco mostrou conjunto, mostrou futebol. É um time bem treinado.
Aliás, esse Fernando Diniz esteve no Santos e não fez bosta nenhuma. Foi um técnico medíocre. O Santos não teve um jogo assim. Não, nenhum. Tanto é que quando as pessoas falam o Santos está atrás do Fernando Diniz, eu fico preocupadíssimo. Agora, o que o Vasco jogou ontem, e não foi fruto só da qualidade dos jogadores, do Ryan, do Felipe Coutinho, principalmente desses dois, mas foi fruto principalmente do trabalho do Fernando Diniz. É um time de liberdade ofensiva. Gente, o que esse time jogou ontem foi uma enormidade. Se jogar assim até o final do campeonato... Não cai. Vai brigar lá em cima. Não é que não cai, vai brigar lá em cima. O Vasco? Se jogar assim... Mas não vai jogar assim. Sim, claro. Pegou o Santos, um time mal treinado, mal posicionado, um time sem garra, um time sem vergonha. Teve uma pane mental, entendeu? né? Mas é só o Santos que tem essas panes. Escuta, você não tá impedido, não, gente? Agora Tá eu tô não, vendo tá você. Não tava? Vocês viram? Agora, vocês falaram de defesa, né? O Kleber foi chamado por quê? Porque ele foi o assistente técnico do Tite, que prezava principalmente pela organização Defensiva. E o Matheus, auxiliar, que era o cara que treinava Que um dia desses defesa. alguém tuitou elogiando o Matheus Bach. Não, agora o time tem uma referência, o Basso e outro zagueiro estão jogando uma enormidade. Bom, é claro que esses 6 gols aí vão aumentar, né, o número de gols, a média de gols sofridos. Mas desde a retomada em 7 jogos, foram 15 gols em 7 jogos. Isso é muito gol. Só não tomou gol, senhor Mani, contra o Flamengo, né? Só. Que foi aquele 1-0. Gol do Neymar. Mande Isso seu porque vídeo o aqui pra Brasão pegou gente. tudo, né? Brasão pegou Participe tudo. com a gente aqui no Debate Placar, compartilhe, mande seu superchat, seu vídeo. Por falar em vídeo, senhor Mani, você gravou aquele vídeo lá no estádio, lá quando acabou o jogo, tava bravo com o Guilherme. O que aconteceu que você tava nervoso que com o Guilherme? o Guilherme não jogou nada mais uma vez, né? E ele deu uma entrevista, acho que foi pra ESPN, falando que a torcida pegou muito no pé dele, pegou pesado com ele. Mas ele quer o quê? Ia ser Quer o quê? aplaudido depois do Exatamente. Olha o gol que ele perdeu, tava 0x0. Tava 0x0, ele perdeu o gol. No segundo tempo, tava 1x0, ele poderia ter feito o gol e não fez. Entendeu? Você achou pênalti esse lance aí? Tava impedido, né? Mas Não, achou tava pênalti, impedido. Não achei que não foi pênalti. Ele desmoronou, sim, sem Não, querer. não foi nada. Né? Não foi, Tinha muita gente não reclamando de não foi pênalti. pênalti Puta golaço, e o... Esse gol que é golaço, hein? um golaço. É o Gente, segundo, mas né? veja você. Se a gente vai pegar a carreira inteirinha do David. Nossa. Ele não aceitou um chute desse na carreira dele. Mas tá sozinho, né, Sim, senhor mas Mani? ele erra chute assim sozinho. E ontem tava dando tudo certo pro Vasco. Não, dá, aí você vê Entendeu? essa bola aí, ó. Dá. Ó. Na realidade, o Brasão salvou no primeiro lance a bola. mas Aí lógico depois que não foi teve mais falha. o que fazer. Imagina. Segundo o Gui foi falha. Ele rebate pra Gente, dentro da área, né? por exemplo, eu ontem, né, como torcedor do Santos, e tô no mundo do futebol há quase 50 anos, pra gente que torce pro Santos, por exemplo, perder de goleada sempre dói. Mas quando você perde pra um Corinthians, pra um Palmeiras, pra um São Paulo, é uma coisa, entendeu? Fora esses times, pra gente, nada faz sentido, entendeu? Nada faz sentido. Perder pro Vasco, com todo respeito ao Vasco, com todo respeito à torcida do Vasco, o Vasco é um timeco. O Santos é pior ainda. Porque tomou de 6 o Vasco. E perdeu no primeiro turno também, né? O Santos perdeu 6 pontos pro Vasco, gente. Não é que ele perdeu só 6 pontos. E tomou Ele tomou quantos de gols? 6. 7. Ele tomou 8 gols 8 do gols, Vasco é. e fez um gol. Gente, esse é o time do Santos. Que num primeiro momento eu achava que era um time legal, que dava pra brigar lá em cima, etc. Dá nada. Porque não adianta nada ter. O papel não O joga. problema é a sequência, senhor Mani. A sequência. Muito jogo, Não, mas começa a funilar. Não, mas o Santos tinha acabado de vencer o Cruzeiro em Belo Horizonte, gente. Então, Que resultado, hein? Não Pois vai é. conseguir manter, entendeu? Aí perde pro É meio Vasco, parecido gente. com o Corinthians. É que nem o Palmeiras. Lembra quando o Palmeiras perdeu pro Mirassol? De 6x2? Gente, não faz sentido. Não faz sentido. O Corinthians perdeu de 6x0 do Juventude lá em Caxias, lembra? Jameli fez o gol de pênalti. como é que chama lá? O Geninho era o técnico. Geninho. Ele Acho que pediu, cai ele pediu nesse jogo. demissão na Globo. Exatamente. Eu achei que o Kleber ia fazer isso ontem. Entendeu? Eu achei. Então, Tal do Hugo arrebentou com o jogo. sabe, não faz sentido. Você tomar 6 gols do Vasco. Não faz sentido, E gente. com a Aí você atuação- toma 7 do Corinthians, 7 do São Paulo, sabe? Até do Flamengo passa, entendeu? É que pelo time que o Flamengo tem. Agora, os demais, você tomar 6 de qualquer um. Aí você toma 6 de um time que está na zona do rebaixamento. Não, isso é o que é mais impressionante. É impressionante isso, gente. Não tem É condição. impressionante, não tem a menor condição.